de falar um pouco sobre o cristianismo evolucionário, que é a própria UNA. Também chamado de cristianismo revolucionário. Eu não compactuo com esse termo porque a gente não vive uma revolução. A gente vive a todo momento a própria evolução. O próprio movimento único do universo está a todo momento em um movimento evolucionário, entende? Então não há uma revolução. Sempre há a própria evolução acontecendo. Para falar sobre o cristianismo revolucionário, a gente tem que entender realmente duas palavras que são muito mal usadas até hoje. A primeira é a própria igreja. O que significa a igreja? A igreja é o próprio um que somos, o próprio um em Cristo que todos somos. Entende, irmão? É necessário entender que a própria igreja é a própria manifestação do Espírito de Deus, o Espírito Santo, que é justamente a essência que emana vibrações, gerando energia que se manifesta na matéria. Todo esse um, que é o próprio Pai, é justamente a igreja, um em Cristo que todos somos. Nos tornamos um com o Pai, ou seja, una, através do Logos divino imutável, Cristo, Jesus, a lógica que rege a todos os pensamentos, a palavra de Deus. Entende, irmão e irmã? Então é necessário entender o que é realmente a igreja. A igreja não é limitada à egrégora reformista, à egrégora católica, à egrégora neopentecostal. A igreja é o próprio um em Cristo que todos somos. Há certas egrégoras que não concebem o próprio um em Cristo que todos somos e ainda se intitulam igrejas. Então é necessário entender o que é realmente a igreja. A outra palavra é a religião. Religião vem de religare, que é justamente o ligar-se à unidade, ao Espírito, à própria essência, ao Pai, Deus. Entende? Por que religare? Porque já estamos ligados a todo momento com o Pai, só que algumas pessoas não têm consciência disso. Então é necessário que elas religuem-se com o Pai. Por isso, religião. Entende? O Pai é o próprio um que todos somos, o próprio universo. Alguns físicos se ligam ao Pai estudando o próprio universo. Logo, até os físicos ateus também têm sua própria religião. Entende? Só um exemplo. Para entender o processo evolucionário, ou que alguns chamam de revolucionário, é necessário entender uma série de coisas. E eu vou fazer vários vídeos explicando essas coisas. Primeiramente, eu gostaria de explicar uma coisa que é chave, que é justamente a compreensão do que é a propriedade una. Nas Escrituras, temos a afirmação, várias vezes, de que o Pai, e somente o Pai, é o proprietário de todas as coisas, entende? Por exemplo, a passagem de Êxodo 19:5, onde define realmente quem é Israel. Aquele que ouvir a voz do Pai, ou seja, Deus, o eu superior dentro de ti, a própria essência, o Espírito Santo, e concretizar a aliança, que é justamente o ser um só, una com o Pai, concretizar os mandamentos, é propriedade do próprio Pai, porque toda a terra é do Pai. E essa é apenas uma passagem. Vemos passagem, por exemplo, que é proibido pelo povo de Deus vender a terra, porque a terra é do Pai, entende? Jesus, ele nunca defendeu a propriedade privada. Por quê? Porque a propriedade de todas as coisas é do Pai. O capitalismo é totalmente contra a palavra de Cristo. Além de gerar o genocídio do povo, ele também gera um roubo da propriedade do próprio Pai, entende? Toda propriedade privada é um roubo da propriedade do próprio Pai. É uma negação da palavra de Deus, entende? Então é necessário entender realmente isso. O porquê do próprio Cristo dizer ao rico para ele dar todas as coisas e seguir ao próprio Cristo, entende? Por quê? Porque realmente para viver em una com Cristo é necessário entender que toda a propriedade é do Pai e apenas o Pai pode lhe ceder a propriedade sobre algo e não uma falácia constitucional ou uma herança gerada justamente pela ilusão da propriedade privada, entende? É necessário para todos os cristãos estudarem a igreja primitiva. Gostaria de dar um exemplo. Uma série de autores no século XIX criaram justamente a ideia ao qual concebemos hoje de revolução. E para isso criaram vários termos que hoje nós usamos
para justamente conceber vários processos de evolução da consciência humana. Por exemplo, a compreensão do ser humano em meio ao sistema capitalista, em meio ao sistema ímpio da solidariedade, é justamente chamado de socialismo. Ou seja, para que haja o que é chamado de socialismo, é necessário que haja uma tomada dos meios de produção da classe trabalhadora, ou seja, que se rompa com os sanguessugas, que se rompa com os parasitas que lucram com o suor e sangue do povo. Esse processo de compreensão da solidariedade humana através da consciência dos trabalhadores é chamado de socialismo. E o processo seguinte a isso, que é o processo de compreensão da igualdade na consciência humana, é chamado de comunismo. É necessário entender que quando você vive em una, quando você compreende a unarquia, esse processo, tanto de solidariedade quanto de igualdade, ele acontece no mesmo momento. No momento em que você compreende que você é um só em Cristo Jesus, no momento em que você vive realmente de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu pensamento e de toda a sua força, a palavra de Deus, a lógica de que rege a todos os pensamentos, o Logos divino e imutável, Cristo Jesus, quando você é um só em Cristo Jesus, você já vive a todo momento a solidariedade e vive a todo momento a igualdade. Porque para realmente ser um só em Cristo Jesus, é necessário que ame ao próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Amar ao próximo porque ele é um que você é. Amar a si mesmo porque você também é um. E amar a Deus porque Deus é o próprio um que todos somos. Então é necessário realmente entender esse processo que é evolucionário de ser um real cristão, sabe? De romper com o sistema ímpio, romper com o sistema capitalista, entender que a propriedade de todas as coisas é do Pai, da essência que é e rege a todo um que somos. Entende, irmão e irmã? Bom, nos próximos vídeos eu vou abordar mais e melhor sobre o que é esse cristianismo evolucionário, que é justamente o ser una. Peço que se inscreva no canal e curta o vídeo.